Vamos direto para o Salão Verde, então, conversar sobre as perspectivas de votação no plenário com a Mariana Plischitsky. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vamos falar um pouco, começar falando sobre segurança pública, né? Esse projeto, essa urgência aprovada ontem, depois, mais tarde, a notícia do assassinato da vereadora lá no Rio. Nós estamos com dois vice-líderes partidários, deputado Nelson Marqueselli, que é vice-líder do PTB, deputada Érica Cocai, vice-líder do PT. Ver um pouquinho como é que está o clima aqui na Câmara para a votação. Esse projeto que cria Sistema Único Integrado de Segurança Pública pode ser votado já no plenário já na semana que vem. Deputado Nelson Marqueselli, o senhor acredita que é possível votar? A situação da segurança pública preocupa cada dia mais, não é? Bom dia. Não tenha dúvida, você viu o que aconteceu agora recentemente, ontem até no Rio de Janeiro, certo? É grave, a população está pedindo o empenho do governo, essa casa está caminhando nesse sentido, tanto é que isso já foi proposto, esse projeto foi proposto pelo presidente Lula, pela Dilma, tal, no passado. Eu concordo com a oposição quando pede uma melhor discussão naquilo que foi modificado. Eu concordo. Tem de ser feito. O que não pode é não fazer. Tem de ser feito. E nós precisamos dar um passo maior. Nós precisamos começar a trabalhar na autodefesa. Eu acho que a população brasileira precisa urgentemente se preparar para a autodefesa. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em 28, 29, em 30, quando os roubos eram no país inteiro. O governo teve a coragem de chegar e fazer o estatuto do armamento da população, treinamento da população e pediu que eles fizessem a autodefesa americana, que mantém até hoje. Mantém até hoje. Quer dizer, nós vamos chegar a um ponto, já estamos chegando, ao governo não vai ter condições nem materiais, não vai ter condições políticas, não vai ter condições de fazer a defesa do povo brasileiro. Está acontecendo no Rio de Janeiro. Nem mandando o exército lá, está obtendo resultados favoráveis. A população vai precisar reagir. A população vai precisar ajudar o governo a manter ordem no seu pedaço, na sua casa, na sua rua, na sua população. E o que aconteceu no Rio de Janeiro é lamentável. Foi bandido que matou a vereadora. Seja ele policial, ex-policial, bandido de roubo, o que for, quem matou foi bandido. E o governo não pode se calar. Precisa se atuar com eficiência e nós precisamos ajudá-los. Deputada Érica Cocai, vice-líder do PT, aqui eleita pelo Distrito Federal, a senhora acredita que na Câmara avança essa questão do Sistema Único de Segurança Pública? O PT foi contra, mas é por uma questão pedir mais debate, né? Eu acho que a gente tem que começar a tratar a segurança pública com responsabilidade. Eu acho que a gente tem que começar a considerar a dor das pessoas que perdem os seus filhos, a dor dos meninos, das famílias dos meninos jovens negros que estão sendo assassinados, pobres, jovens e negros, a dor de quem perde o seu ente querido. Tratar isso com responsabilidade e tirar o caráter pirotécnico, o caráter de um afogadilho, de tentar estar apresentando proposições sem o aprofundamento da discussão. Segurança pública é coisa séria, é coisa séria. Nós vimos aqui, acabamos de ver o deputado propor que as pessoas façam a sua autodefesa, o que é um absurdo. É um absurdo. E dá como exemplo ainda os Estados Unidos. Os Estados Unidos está sendo vítima de uma série de massacres em função do estímulo ao próprio armamento. O deputado está propondo aqui que não haja mais Estado, que não tenha um Estado, que as pessoas sejam responsáveis pela sua própria defesa, o que é um verdadeiro absurdo. A cada 1% de aumento das armas no Brasil, nós temos 2% do aumento das mortes. As mortes se dão por armamentos, por armas de fogo. Então, portanto, eu diria que é preciso que nós discutamos com seriedade e é preciso, inclusive, que nós possamos reagir a este assassinato desta vereadora. O que se busca calar? Se buscou calar uma voz em defesa das mulheres, uma voz em defesa dos negros, uma voz em defesa das pessoas. Se buscou calar e nós precisamos dizer que, em nome da luta da vereadora, da sua coragem, não conseguirão calar a defesa dos direitos da população excluída nesse país. E diria mais do que isso,
toda uma característica de que este assassinato tenha sido uma execução. E isso acontece logo depois da vereadora ter denunciado a violência policial. É preciso que esta casa tire uma comissão externa que possa acompanhar essas investigações. E não só isso, todos os órgãos de defesa da justiça e do direito têm que estar mobilizados. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e todos os órgãos, a própria Polícia Federal, como aqui já foi falado, ela tem que ser acionada. Nós não podemos simplesmente acreditar que é natural que tenhamos esse nível de extermínio que está acontecendo no Brasil. Por isso, em nome da vereadora que teve a coragem de, através do seu mandato, fazer a defesa de um segmento esquecido e invisibilizado no seu país e enfrentar, na sua cidade, e enfrentar, inclusive, a violência de onde quer que ela venha, é que nós precisamos, em nome da sua memória, levar adiante a sua própria luta e exigir que não haja qualquer dúvida sobre a apuração deste crime. Por isso eu diria, o Partido dos Trabalhadores foi contra a urgência do Sistema Único de Segurança Pública. Nós não somos contra o Sistema Único de Segurança, isso é uma iniciativa, inclusive, dos governos do PT, mas não se pode modificar essa proposta num afogadilho sem que a população conheça exatamente o que está sendo discutido. Você querer fazer mais uma pirotecnia sem considerar a dor das pessoas que são vítimas da violência no nosso país. É em respeito a elas, inclusive, que nós temos que ter uma proposta de sistema único de segurança pública que seja discutida, pensada e eficaz. Chega de pirotecnia. A população brasileira não pode mais ficar convivendo com essa dor. E toda a solidariedade à família da vereadora e toda a solidariedade ao seu partido e toda a solidariedade que nós possamos efetivar em defesa de que nós não tenhamos qualquer dúvida acerca da sua morte e que a sua voz não seja calada. Vamos falar um pouquinho agora sobre violência contra a mulher. Hoje tem sessão extraordinária da Câmara dos Deputados agora de manhã. Na pauta tem alguns projetos de acordos internacionais e também duas urgências para projetos. Uma delas é a urgência para um projeto que cria política nacional de informações estatísticas relacionadas à violência contra a mulher. Esse projeto permite a consulta detalhada sobre características principais de agredidos e dos agressores, tipos de violência mais cometidos, em quais localidades, quer dizer, faz assim, um verdadeiro banco de dados sobre a violência contra a mulher. Deputado Marcheselli, a urgência pode ser aprovada ainda agora, hoje, e o projeto ser aprovado semana que vem? Pode. Qualquer projeto contra a violência, nós temos de agir rapidamente, inclusive contra a mulher. Eu acho que isso nós temos de fazer com rapidez. Não podemos, cada vez mais, essa casa é muito lenta. Os projetos ficam aqui anos rodando sem ter uma necessidade da sua aprovação. Sou favorável, o PTB é favorável e nós vamos até um pouco mais longe. No caso agora do desarmamento que nós tivemos no Brasil, está aí os Estados Unidos, um país muito mais evoluído que conosco. Tivemos lá 2, 3 acidentes de aluno matando alunos. O que fez o presidente? O que está propondo? Armar o professor, armar a escola. Recriminou o soldado que estava na porta que não agiu, certo? A violência você tem de combater, lógico, com educação, com trabalho, tudo, mas você precisa ter a mesma resposta, a mesma moeda. Agora os professores lá não aceitaram, né, deputado? Mas já está aprovado, já vai aprovar e vai ter. É lógico que tem professor que não vai usar, mas o bandido ficou na dúvida. Ele falou, será que aquele professor vai ter uma arma ou não vai? Será que aquela escola vai ter? E dá ao povo, eu não quero meu filho que estude numa escola que tem um professor armado. Ele tem liberdade para colocar na escola onde não tem um professor armado. Essa é a vantagem do povo, o povo americano, a liberdade de escolha. O governo oferece opções para que o povo escolha onde ele quer estar. Por isso que é o país do primeiro mundo. Quando o presidente Trump falou, ouvi discurso aqui, vou fazer um muro no México, tal. Deputados aqui falaram, vamos vender cimento para ele, vamos vender tijolo. Será que o Trump é tão burro assim? Ele fez um muro econômico, ele fez um muro onde ele exigiu que todo o mexicano que passasse para os Estados Unidos contribuísse de uma importância maior, uma fiscalização maior e tivesse um emprego já arrumado no país dele para poder trabalhar. Esse é o muro.
O que nós temos de fazer é com que a população brasileira, de fato, ajude nesse combate à violência. Não pode ficar passivo, não pode ficar em casa, cada vez mais põe cerca elétrica, põe cachorro, você não pode armar. O bandido sabe que na minha casa não tem arma nenhuma. A hora que ele souber pela imprensa que na minha casa tem uma arma e eu posso, pela lei, usá-la se ele invadir o meu domínio, se ele entrar na minha casa para ameaçar a minha vida, da minha família, ele não vai entrar. Aliás, eu ouvi numa visita que eu fui aqui, visitar um preso que estava aqui, ele falou numa entrevista lá, falou, olha, o deputado, a gente entra na casa que não tem cachorro. Na casa que tem um cachorro eu não entro. Ele pode me morder, mas na casa que não tem cachorro eu entro. Eu posso assaltar uma casa que não tem defesa. A hora que a população bandida do país, os marginais do país, saber que embaixo desse paletó pode ter uma arma, ele não vai me assaltar, porque eu posso revidar. Essa é a filosofia dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da França, do Japão, das Coreias, de vários países do primeiro mundo. Será que eles estão errados? Nós que estamos certos? Eu acho que eles estão corretos. A autodefesa é universal. Eu posso me defender. O Brasil precisa caminhar nesse sentido. Se os fazendeiros do Brasil tivessem defesa, não teria essa turma toda invadindo terras produtivas, e estaria invadindo, queimando tratores, queimando máquinas, destruindo residências, destruindo casa de trabalhador. Não estariam fazendo isso, de medo que podia ter uma reação contra eles. Aliás, nós temos gravações que já houve isso. Já houve, não, um grupo se defendeu, o pessoal saiu todinho correndo da área invadida. Foram procurar uma outra onde não tinha defesa. Bom, só para informar os telespectadores, o deputado está defendendo um projeto de lei que está pronto para ser votado no plenário, que muda o Estatuto do Desarmamento, de certa forma flexibilizando a possibilidade de porte de armas no país, e é uma das bandeiras da bancada da segurança pública aqui na Câmara para as próximas semanas. Perguntava para a deputada Érica Cocai sobre esse projeto da Política Nacional de Informações e Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher. A senhora acha que aprova a urgência agora e o projeto já semana que vem? Nós não temos nenhuma oposição à aprovação desse projeto, porque ele significa você ter os dados necessários e, a partir dos perfis estabelecidos, estabelecer políticas para o enfrentamento à violência que atinge as mulheres. Essa não é uma discussão menor. O feminicídio, o Brasil é o 5º país em feminicídio do mundo, e nós temos aqui esse processo de desumanização das mulheres, ou seja, as mulheres são desumanizadas quando se tira delas a condição de serem sujeitos da sua história, a condição de serem sujeitos do seu próprio corpo, a condição da liberdade, que é o que faz com que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos. Então, portanto, é muito importante que nós consideremos com centralidade o combate à violência contra a mulher, que é vítima, em grande medida, das armas de fogo. Parte substancial dos assassinatos no Brasil, eles têm um componente que expressam a sociedade sexista, eles têm um componente passional. Se todos estão armados, aumentará o número de mortes. Com o Estatuto de Desarmamento no Brasil, você teve um decréscimo das mortes no Brasil. Então não existe país nenhum do mundo, e eu digo país nenhum do mundo, que tenha resolvido os problemas de violência sem considerar o aprimoramento das políticas públicas e sem considerar o fortalecimento do próprio Estado no combate à violência. Ou seja, armar professores tem sido ridicularizado no Brasil inteiro. Eu me admiro que tenhamos deputados nessa casa, eleitos pelo povo do Brasil, que defendam uma proposta que foi ridicularizada em todo o mundo, e não é verdade que as experiências que nós temos em vários países do mundo apontam com o armamento das pessoas para resolver os problemas da violência. Isso é uma tentativa de uma bancada fundamentalista, punitivista, que acha que os problemas do Brasil se resolvem com balas, se resolvem com grades. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo e o Brasil não arrefeceu os índices de violência. São parlamentares que buscam esconder, que apoiam um governo que congelou os recursos para a saúde, que congelou os recursos para a educação, que apoia
apoia um governo que está vendendo o patrimônio nacional e tirando os instrumentos para que nós tenhamos desenvolvimento social e acham que podem esconder isso da população com um discurso de ódio, inclusive o discurso que estimula a morte e o assassinato de pessoas dos movimentos sociais, que é o que nós vimos aqui. Aqui o que nós vimos foi uma defesa de que as pessoas que lutam por terem direitos, lutam por terem a sua cidadania respeitada, possam receber em troco as balas, possam receber em troco as mortes. Isso aconteceu com a vereadora. A vereadora foi vítima de uma tentativa de calá-la, provavelmente. E nós precisamos reagir a todo este discurso de ódio que atinge as mulheres, que atinge as crianças e que atinge os jovens neste país. Por isso eu diria, propor que a gente arme professores, propor que a gente ande com arma. Veja, primeiro, que nós não temos a mesma capacidade de utilizar uma arma que tem aquele que está com uma arma preparado para qualquer coisa, que são aqueles que estão em conflito com a lei. Então, portanto, o que a polícia nos recomenda sempre? Quando nós somos vítimas de um assalto ou de uma violência, não reaja, não reaja, não reaja. O que o deputado está propondo? Pegue uma arma e reaja. E a condição de quem está reagindo sem ter este preparo é extremamente inferior. E, para além disso, com a arma, isso o deputado foi muito claro, com a arma as pessoas vão ter uma sensação de força que é falsa, Portanto, armar o Brasil tem experiências nesse sentido e o mundo inteiro tem experiências nesse sentido. Armar a população significa aprofundar o nível de morte. E eu diria que esta discussão, ela vem para tentar, como disse, esconder que o governo acabou de aprovar aqui de forma ilegal, com seus sabujos aqui no parlamento, uma comissão para privatizar, por exemplo, a Eletrobras. E a Eletrobras, os dados indicam que onde ela está, houve desenvolvimento social. Houve desenvolvimento da população, houve desenvolvimento humano. As pessoas estão vivendo melhor, em condições e numa cultura de paz mais profunda, porque se eliminam as desigualdades sociais e a energia é fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico do país. Ok, deputados, vou ter que encerrar essa discussão sobre segurança pública, continuando no plenário hoje e depois na semana que vem. Obrigada, deputado Nelson Marqueselli, deputada Érica Cocai. Esse é o caos que o Brasil está. Ok, obrigada, deputados. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, aos deputados por esse debate.